Gente, voltamos agora e aqui a gente vai tratar de NR1. Durante os outros conteúdos eu falei muito que a NR1 reside na liderança e não no RH. A gente está orquestrando todo esse processo, trabalhando com isso, mas, por favor, isso não é uma responsabilidade nossa. Não é uma atribuição que o RH tenha que entregar. É o líder que está com as pessoas durante o dia a dia. Na segurança psicológica, quem fornece isso ou não é o líder. Então, vamos dar nome aos bois e parar de trazer para o RH responsabilidades que muitas vezes não são nossas. A gente vai documentar, a gente vai alertar, vai instruir, vai implementar, mas reside no líder. A gente precisa que os líderes se apossem e se responsabilizem por isso dentro das empresas, seja pela multa, seja por consciência. E para isso eu trago aqui uma convidada que está conosco na construção do RH Summit, do RH Talks, há alguns anos e que passa por esse Brasil em N empresas, falando sobre o tema, inclusive alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, Isa, qualquer coisa me desminta, não tem problema, uns 2 anos atrás, mais ou menos, criou o movimento pelos EPIs da saúde mental, que quem trabalha com segurança do trabalho sabe que lá na segurança física tem capacete, colete, bota, luva, tudo mais. Mas quando a gente vai para a saúde mental, quais são os EPIs? O que a gente precisa utilizar? Então, anos atrás ela criou e hoje ela trabalha muito forte falando de NR1, trazendo esse assunto para a mesa das empresas com uma linguagem acessível e onde a gente vai hoje colocar um fogo no parquinho para ver o que a Isa tem visto de positivo ou de nem tão positivo acontecendo em torno desse tema, que para muita gente virou basicamente um discurso comercial sem responsabilidade com o resultado que acontece lá na ponta. Isa, é um prazer ter você de volta aqui com a gente. Fiz uma introdução um pouco longa, o povo te conhece, mas quis aqui trazer um contexto que não brotou do Kinder Ovo falando de NR1, né? Exato. Léo, que maravilha te ouvir. Parabéns pelo evento. Parabéns por trazer os assuntos que a gente precisa. O painel, os dois painéis anteriores, e eu já quero trazer aqui para quem está nos assistindo o seguinte: tudo que foi falado sobre bater meta sem bater nas pessoas. Como é que eu consigo bater meta sem bater nas pessoas? Eu consigo? Consigo. Como eu consigo despertar a liderança para que ela tenha, Léo, responsabilidade para atualizar a NR1 na prática? Eu Uhum. preciso implementar a NR1. Então, se você me desse um minuto, eu diria assim, Léo, tudo que vocês discutiram até agora pode ser resolvido com a Uhum. atualização da NR1. Ah, Isabela, mas isso é muita pretensão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. NR1 não é do RH. A pauta NR1 não é do RH. O RH pode ser a locomotiva que puxa os vagões. Então, o tema, Léo, pode começar dentro do RH. Mas atenção, a NR1 não é do RH. Por quê? Uhum. Porque a NR1 é para todos. Então, se a NR1 é para todos, a NR1 é de quem? De todos. Se vai vir pelo compliance, se vai vir pelo marketing, se vem pela liderança, deixa eu contar uma coisa para vocês. Como o Léo bem disse, eu posso começar a falar de NR1 por obrigação, mas eu tenho certeza que a partir do momento que você perceber as oportunidades da NR1, você começa a ter convicção. A gente está Uhum. vivendo, Léo Kaufmann e todos que estão aqui, a gente está vivendo a maior revolução no ambiente de trabalho, porque a gente está reconhecendo o que sempre existiu. Léo, tudo que vocês falaram até agora, eu estava anotando aqui, ó, vou mostrar. Estava anotando aqui tudo que vocês estão falando. Eu aqui, ó, isso pode ser resolvido com a NR1, isso pode ser resolvido com a NR1. Por quê? Porque a norma regulamentadora número 1, que nasceu na década de 70, e acho importante eu trazer aqui um fato histórico, Léo, para você depois me provocar Uhum. bastante. Na década de 70, o Brasil ganhou 2 títulos. Então vamos lá. Eu sei que são 1h18, falar desse assunto, você está com fome, né? O Léo trouxe assim especificamente, não, Isabela, bem claro que a turma está com fome mesmo, né? Eu já não quero falar desse assunto com fome. Então vamos lá. Na década de 70, o Brasil, Léo, ganhou 2 títulos mundiais. O primeiro de campeão mundial
de futebol. Tricampeão. E o segundo título que ninguém sabe foi o campeão mundial de acidentes de trabalho. Opa! A Organização Internacional do Trabalho destaca o Brasil como o campeão mundial de acidentes de trabalho. O que estava acontecendo naquela época? Uma explosão econômica. Opa, excelente, mas eu tenho Uhum. consequências disso. Então, naquela ocasião, com os dados que haviam sobre mortes, adoecimentos, eu começo as normas regulamentadoras. Então, a número 1 deu origem a outras 37, então hoje nós temos 38 normas regulamentadoras que não existem para punir o empresário ou trazer custo para a empresa. Não, elas existem justamente para prevenir acidentes. E aí, Léo, você falou um negócio agora que eu me cocei aqui, né? Para quem trabalha com saúde e segurança no trabalho. Toda vez que eu chego numa empresa, Léo, a turma de saúde e Uhum. segurança me olha e fala assim, Isabela, você está tirando a gente da invisibilidade. Mas vamos lá. Saúde e segurança é importante para quem? Para quem trabalha no andaime, que corre o risco de cair, ou para você que está há 10 horas sentados numa cadeira? Nós estamos falando de riscos do Uhum. ambiente do trabalho. Então, risco psicossocial, que é o que a NR1 está trazendo, na inclusão dos riscos ocupacionais, fazem parte de uma evolução dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Léo, a cadeira que você está sentado, levanta e desce, ela tem um Sim, ajuste? sim. Quando a ergonomia começou a ser implementada nas empresas, muitos e muitas que estão no chat provavelmente viram isso como frescura. Só Uhum. que aí, conforme os afastamentos por questões ortopédicas, dores de coluna e tudo mais, opa, não é frescura. Então, antes de você me dizer ou dizer que a NR1 não vai pegar, vão adiar, isso tudo pode acontecer, está fora do nosso controle. A questão é a seguinte, Léo Kaufmann. Você usa cinto de segurança? Sim. É? Por segurança ou para não levar multa? Acho que mais por não levar para não levar multa, então acho que eu agora eu vou ser Léo, bem sincero. Léo Kaufmann. Ok, vamos nessa. Não. Então, Léo, eu vou te dizer o seguinte: quando o cinto de segurança começou a ser obrigatório, muitas pessoas, assim como você, não quiseram, ainda não querem, porque amassa roupa, né? É um trem incômodo. Mas provavelmente quem estiver aqui no chat e que já perdeu alguém em algum acidente de trânsito, ou alguém da família ou alguém do próprio trabalho por um acidente de trânsito, pela ausência do cinto de segurança, vai responder que não. Usa o cinto de Uhum. segurança por segurança. Então, veja, você ainda não está convicto de que o cinto de segurança é para sua segurança. É a mesma coisa com a Uhum. NR1. Tá? Então, você vai me dizer assim: as empresas precisam esperar a fiscalização para começar a agir? Não, a lei já está valendo. E aí eu te pergunto: você usa cinto de segurança por segurança ou para não levar multa? Aqui é sem julgamento, não tem resposta certa ou errada. Tem aquilo Uhum. que você acredita que funciona no seu ambiente. Mas saúde e segurança, Léo, é para todos. O Sim. adoecimento do trabalho não tem hierarquia. Então, eu estou falando de Uhum. saúde e segurança para todos. Então, a gente precisa ampliar o debate, ampliar a conversa, tirar do RH, tirar da área de HS, tirar da área de SST, que esse tema é nichado, não é. A gente está falando da inclusão dos riscos psicossociais nos ocupacionais. Léo, se a gente tivesse presencialmente, eu diria assim para você, me belisca, se eu não estou sonhando. Uhum. Ô, gente, vocês que trabalham dentro das empresas todos os dias, eu estou em uma empresa diferente por dia, vocês estão na mesma empresa. Fala para mim se isso não é um sonho que está sendo realizado. A gente está sendo obrigado a reconhecer o que sempre existiu e que sempre adoeceu. Portanto, se eu mapeio, eu gerencio e eu evito riscos com turnover, como vocês comentaram, processos trabalhistas, eu tenho vários cases, tá? Para te contar, Léo, quando você Uhum. quiser. Eu acho que assim, Isa, quando eu decidi construir essa edição do RH Talks, eu tinha pensado muito em trazê-la como NR1, só que eu entendi que NR1 ela é transversal e ela reside na liderança, na atuação da liderança. Então a liderança impacta muito o colaborador e é um ponto que a gente precisa destruir, acho que nessa crença, de que é só sobre o colaborador ou linha de Não, frente. O líder precisa entender que é sobre ele também. Ele também vamos lá. sofre os impactos disso tudo. Tá.
Ô, Léo, a NR1 não está buscando nem Uhum, doentes e nem vilões. A NR1 está buscando a reorganização do ambiente de trabalho, que passa pela flexibilidade, que passa pela reorganização e remodelagem, recalibragem, o que vocês quiserem usar para metas. uhum, Então, de novo, me belisca se eu não estou sonhando. Então, a NR1 não está buscando nem vilões e nem doentes. Vou uhum. trazer um case aqui. Eu atendo uma das principais empresas de cosmético do mundo, lá do sul do Brasil. Eu perguntei para o rapaz assim: como é que vocês estão endereçando a NR1? Ia ter um encontro de líderes. Eu falei: opa, É excelente agora. oportunidade para a gente falar com os líderes. Ele diz assim para mim: ah, o RH tá vendo. Aí eu falei: vem cá, deixa eu te contar uma coisa que você ainda não entendeu e provavelmente quem está aqui nos acompanhando também pode ainda não ter entendido. Quem faz a gestão das pessoas? Fala para mim, Léo. Quem faz a gestão das pessoas? Quem está ali todos os dias com as pessoas? É, que é o líder, e é quem Deveria as ser o líder. pessoas têm maior contato. Pronto. O líder não pode mais estar no topo. O líder precisa estar no meio para Uhum, ouvir o que as pessoas não estão dizendo, para ver o que não é mostrado, porque senão ele está numa bolha em que tudo é perfeito, de fato não tem problema nenhum. Mas vamos pegar esse caso dessa empresa que eu atendo. Isabela, o NR1 tá o RH está cuidando do NR1. Aí eu disse para ele, eu falei assim, olha só, mas quem vai praticar a NR1 todos os dias são os líderes. Eu disse assim, olha, não precisa me pagar. Eu vou falar uhum, de graça para os líderes. Eu tenho feito isso demais. É claro que eu estou fazendo isso para uma empresa que eu já tenho sim. histórico, construção, mas para você. E isso, Léo, porque é uma das melhores empresas para se trabalhar, tem índices incríveis. Por que eu estou trazendo esse case específico? Uhum, Porque por mais que você já esteja avançado no tema de saúde mental, de cuidado dos trabalhadores, etc., ainda existe essa ilusão de que a NR1 é coisa do RH. Quem vai uhum. praticar o mapeamento dos riscos psicossociais, ou quem vai evitar os riscos psicossociais, é o líder. E aí, Isa, agora eu vou tacar um fogo no parquinho aqui do que eu tenho visto na Boa. internet. Agora vamos cutucar. Pessoas que nunca trabalharam com isso, nunca fizeram nada relacionado a isso, dormiram, trabalhando numa área e acordaram, especialistas em NR1 no outro dia. Tem gente vendendo checklist de IA que passa na fiscalização. Tem gente IA que implementa N fatores, mentoria de NR1 para você passar pela fiscalização e não ser multado. De novo, brasileiro sendo criativo. Vou usar criativo para não falar oportunista. Falei oportunista. Então, sendo oportunista com o cenário que a gente está vivendo. Então, de novo, é o ponto que você falou, está muito mais dentro das empresas e não é um checklist. Não, a NRU não pode virar uma tarefa dentro da empresa. Ela tem que Vamos mexer lá. na cultura da empresa. E não é uma IA, não é um checklist, não é um PDF que vai fazer isso dentro da sua empresa. E o líder Tá. precisa entender disso. Principalmente o líder. O ser supremo da sua hierarquia precisa entender isso. Gosto muito da sua provocação e eu vou ser muito sucinta aqui na minha resposta. A maior habilidade para a implementação da NR1, não importa de que área você venha ou para que área você vá. A maior habilidade para a implementação da NR1 é a comunicação. Você vai ser a pessoa que pode receber o nome de gestor ou gestora de NR1, ou ser a própria pessoa do RH que vai encabeçar isso, ou do compliance, do marketing, do comitê. Nós estamos falando, Léo, de uma questão que antes era opcional e agora é obrigatória. Mas essa obrigação ela pode ser planejada, estruturada. Então, eu vou responder a sua provocação por Uhum, partes. Então, eu preciso desaprender o que eu tenho certeza que funciona para aprender aquilo que realmente me mostra dados sustentáveis. Você comentou que em 2023 eu criei os EPIs da saúde mental e em 2020 eu criei o movimento da produtividade sustentável. Eu estou falando de riscos psicossociais desde 2020. Então, os EPIs da saúde mental vieram em 2023, depois que eu estava atendendo uma empresa, e perguntei para o chefe desses líderes que eu estava fazendo letramento de comunicação, outras coisas. Eu falei, vocês já mapearam o que está afetando a saúde mental da equipe? E ele me disse, sim,
Sim, Léo Kaufman. A gente já reconheceu que a interrupção afeta a saúde mental e no fim do dia a pessoa está exausta, com a sensação que não entregou nada, mas trabalhou um monte. Eu falei, é isso que está afetando a saúde mental? Ou seja, o ambiente, nós vemos uma cultura Uhum, em que você tem que usar fone, né, para mostrar que você está ocupado. Então, será que antes de um problema de saúde, a gente não está vivendo um problema de cultura? uhum, Sim. Então, se eu estou vivendo um problema de cultura, atenção, eu preciso de saúde para mudar o status quo. Eu só consegui ter essas duas criações quando eu recuperei a minha saúde mental, depois do que eu vivi em 2018. Eu estou só mostrando para vocês que, dependendo da pessoa que você ouve, o seu viés vai para um ponto de, opa, legal, a NR é uma oportunidade ou é uma obrigação. Então, eu estou aqui, né, há 6 anos falando sobre riscos psicossociais. Aqueles que sempre existiram, que sempre adoeceram, mas agora são obrigatórios no mapeamento de riscos ocupacionais. Então, vamos lá. Agora, o final da sua provocação. Se eu quero trabalhar na implementação da NR1, saiba que, se for para ganhar dinheiro, procura outra coisa. Tem coisas mais fáceis para ganhar dinheiro. Porque você vai ter que lidar com muitas resistências, com muitas crenças, com muitos modelos que podem ter funcionado. Então, por isso que eu falo que a comunicação é a maior habilidade. Você tem que ter repertório, você tem que estar na ponta da língua, com as palavras certas, para todo tipo de resistência que você vai encontrar. Então, eu, Isabela, Léo, desde o ano passado, eu estou formando novas Isabelas, por exemplo. uhum. E eu dei o nome de gestor e gestora de NR1. Mas que, no fundo, eu estou habilitando as pessoas a implementarem produtividade sustentável. E, de novo, nós não estamos mais em um momento de questionar se NR1 vai pegar ou não, se está certo ou não, é um fato. Porque quem quiser adiar a NR1 está adiando a saúde dos seus funcionários. Então, vamos falar a língua que todo mundo entende? Dinheiro. Uhum. Ô, Léo, outro case. Quer um case? Eu gosto de falar por resultado. Quer um resultado? Bora, bora. Conta a fofoca pro povo aí. Há 2 semanas eu estava atendendo uma empresa com 80 líderes. Então, juntamos 80 líderes em um hotel, muito bem. Quantos processos trabalhistas? 33. Atenção, 33 processos trabalhistas. 30 de assédio moral, 3 de assédio sexual. Como eu sou uma gestora de NR1, eu já estou com a mentalidade de identificar onde está o problema, né? Porque eu não estou buscando vilão e nem doente, eu preciso Uhum. resolver o problema. Qual foi a minha pergunta, Léo, depois desses 33 processos trabalhistas? Eles estão espalhados pela empresa ou eles estão em áreas específicas? 2 áreas específicas. É isso que a NR1 está trazendo, gente. Então vamos lá. 2 áreas específicas. Podemos então fazer agora uma pesquisa com estas pessoas para reconhecer quem é o assediador? Descobrimos quem é o assediador. Isso é um problema? Não, essa é a solução de um problema que custa R$ 200.000 em média por processo. Então, quando eu estou falando de NR1, eu preciso falar de custo evitado. Você vai evitar turnover, que custa 3 vezes a pessoa que sai, com treinamento, afastamento e tudo mais. Você vai evitar o custo do adoecimento, do afastamento, da demissão, da rotatividade, dos processos trabalhistas. Então, quem quer trabalhar com NR1, Léo, precisa Uhum. querer saber de dados que são bem azedos. Mas eu só consigo ter um ambiente de fato saudável. Eu consigo sair da teoria e ir para a prática com conversas difíceis. Então, o gestor de NR1, a pessoa que quiser trabalhar com NR1, tem todo o meu apoio. Inclusive, eu estou até com um curso com certificado do MEC. O MEC reconheceu em mim essa capacidade de poder explicar que, ó, não é questionário. Aliás, a minha turma, eu fico brigando a semana inteira. Falei assim, gente, eu nunca prometi questionário para vocês. Porque martelo vende em qualquer lugar. Agora, bons Uhum. pedreiros, não. Então, muito cuidado com quem está te prometendo questionário, PGR. Porque no fim, o Léo, o que a NR1 faz? Eu mapeio, eu vou ver o grau de gravidade, se esse risco está baixo, médio ou alto. Se está alto, eu vou atuar onde está alto, com um plano de ação. Então, nesse caso que eu contei para vocês, desses 33 processos trabalhistas, qual é o plano de ação? Identifiquei as pessoas que estão assediando.
quando eu trago eles para a conversa, o que que eles me dizem? Eles têm consciência que isso é um comportamento inadequado ou eles ainda acham que isso é mão pesada? Aí eu vou ter que decidir se eu vou educar ou se eu vou demitir. Uhum. Nesse caso específico, Léo Kaufmann, o assediador sexual, sabe o que que ele disse? Que a funcionária usou batom vermelho. Ai, Deus. Então ele não reconheceu o ato, ele ainda culpabilizou a vítima, e aí a decisão da empresa foi a demissão. Então Menos mal que foi a demissão, Isa. Menos o mal que foi a plano de ação, demissão. Léo, o plano de ação, ele vai ser consequência do diagnóstico. E o Perfeito. diagnóstico vem com o mapeamento. Bom, Perfeito. Acho que esse é um exemplo que ilustra muito bem. Acho que você trouxe um ponto que essa pessoa que for trabalhar com a NR1, ou que for interno, ou alguém que venha de fora, ela vai ter que fazer cálculo. Quanto está custando? Eu então, brinco que falar de processo trabalhista parece o gatinho subindo no telhado no RH. Não, não podemos tocar nisso. Peraí, a gente vai precisar falar disso. ó, 200 mil reais por processo é dinheiro que paga muitas vezes toda a implementação de NR1 e sobra dinheiro e ainda. não, ô Léo, não, para. Gente, implementação de NR1 é super barato. Para. Se alguém tiver te cobrando um valor que você fala assim: "Nossa, eu não consigo colocar isso no orçamento", está abusando da sua ignorância. Por isso que Perfeito. temas como esse a gente precisa de muita educação, de muita comunicação. Implementar NR1 é mais fácil do que você imagina. Então, Uhum. qual que é a diferença de você ensinar para criança e ensinar para adulto? Quando você ensina para adulto, você tem que fazer a pessoa desaprender aquilo que ela acredita para começar a aprender aquilo que funciona agora. Eu vou passar para você oito itens que quem quer trabalhar com NR1 precisa ter. E se não tiver, vai ter que buscar essas informações na empresa. Turnover e rotatividade, o número de processos trabalhistas, o número de afastamentos, quem são as pessoas, quais áreas, quais CIDs, a sinistralidade do plano de saúde, o engajamento dos recursos, né? Eu vi que aqui tem flash, benefícios e tal. Ah, legal, eu ofereço, mas as pessoas usam? Não. Então, eu estou jogando dinheiro fora também. Utilização de canal de denúncia, reputação, se a empresa faz parte, né, de algum grupo que o ranking, o score, afeta ou não a parte financeira. E o último, que é o custo do tempo. Isabela, não dá para saber. Por isso você tem outros 7 que você vai ter dados. Então, quando eu falo que a maior habilidade é a de comunicação, Léo, porque eu preciso desses dados para falar a língua do líder, que é a do dinheiro. Então, nós que Perfeito. somos da área de humanas e exatas, nós trabalhamos com pessoas, eu preciso me adequar ao ambiente. Então, Uhum. se a mudança cultural é de cima para baixo e é evidente, ponto, eu preciso falar a língua que esse líder entende. Se eu estou falando uma língua que ele não está entendendo, eu preciso adaptar a minha comunicação para uma língua que ele entende. Eu acabei de passar aqui, então, Exato. sete itens que você precisa buscar os dados, porque aí você vai ver as oportunidades da NR1. Perfeito, gente. Leitura de cenário. Você lê o cenário, por qual lado que eu vou? Às vezes, quando a gente fala risco psicossocial, eu já vejo assim o CEO virando, fala, lá vem ele com papo de psicólogo de novo. Então leva dados sobre isso, leva números sobre isso, custos sobre isso. Quanto que essa empresa está pagando hoje relacionado a isso? Se você trabalhar, vai reduzir e vai pagar. O programa que você está criando é as duas perguntas que todo RH tem que ter na mente. O que que a empresa ganha, o que que ela deixa de perder fazendo. É sempre esse o seu norte quando for falar com o gestor. Então, Isa, e aí para essa galera entender, então, olha para dentro de casa, é um trabalho muito mais dentro de casa, de você estratificar, fazer perguntas certas para os dados que estão. Se você é uma pequena empresa, seu departamento pessoal tem muitos desses dados. Se você é um pouquinho maior, já tem um SESMIT formatado, uma área de segurança do trabalho, vai lá visitar. Se você trabalha numa empresa de grande porte, você tem muito dado, é só você saber ser curioso nesse ponto, ser curioso para entender onde é que está o problema para você vender a ideia. Nada mais do que é do que você vender a ideia, convencer as pessoas e o principal ponto, convença o líder que é sobre ele também. Não é só sobre os colaboradores da linha de frente da empresa, é sobre ele também. Quando ele entender que é sobre ele também, você ganha mais um aliado nessa história, não é assim? Absolutamente. Eu não conheço nenhuma empresa, eu não passei em nenhuma empresa em que algo avançou sem o apoio da liderança.
Nenhuma. Uhum. E aí, quando as pessoas me chamam, eu fico extremamente feliz, porque eu não tenho mais cliente, eu tenho parceiro, nós não estamos falando de voo de galinha, nós temos que falar de projetos contínuos. Então, não é Uhum. questionário, não é palestra motivacional, não. A gente precisa entender o seguinte: para onde a empresa quer caminhar? Você já tem ideia que se a reputação for afetada, quanto que a gente perde? Eu já sugiro, Léo, que a conversa não comece pelo que a gente vai ganhar, que a conversa comece Uhum. pelo que a gente vai perder. Tá? Então, Que é mostre normalmente já onde os dados. acorda, né? Não, mas a própria PNL, a própria programação neurolinguística, né, que é a ciência da linguagem que faz a gente agir de forma X ou Y, já prova. A gente reage Uhum. muito de forma imediata ao que perde do que ao que ganha. Então, Léo, se eu não mapeio, eu não gerencio. E se eu não mapeio, eu só sou uma pessoa com opinião. E a gente não está mais em Esse. fase nenhuma de deduzir. Você tem que ter dados. O dado vai vir por um mapeamento. Aí eu preciso de um questionário. E para Uhum. finalizar, Léo, não me dê questionário sem conscientizar as pessoas, porque senão você vai ter falso positivo. Sim, Se e você quando chegar a nunca ouviu as fiscalização, pessoas, dá ruim. se você nunca ouviu as pessoas e você dá um questionário para ela responder, você acha que ela vai responder a verdade ou a mentira? Porque ela tem medo do que pode responder. Ela ainda não sabe se aquele dado vai ser usado contra ela. Então você precisa conscientizar antes. Isa, para quem quiser continuar a entender melhor esse papo, porque é muito pouco tempo aqui, isso são horas e horas e horas que precisam ser debatidas, aprendidas e ensinadas. Deixe seus canais, seu curso está aberto, pode falar aí para a galera, quem quiser aprender, sem ser guru de internet, né, gente, que eu sou o hater do guru de internet, é gente que sabe do que está falando e, principalmente, sabe do impacto que está gerando lá dentro da empresa, no dia a dia das pessoas e que tem um propósito Léo, por trás, que é muito mais do que faturar com isso. vamos lá. Eu tive um diagnóstico de síndrome de burnout. Burnout é consequência de um ambiente sem mapeamento de risco psicossocial. Então, quando eu te falo que você tem que buscar os dados de afastamento, porque dependendo do que as pessoas estão se afastando, tem a ver com riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou psicossociais. O que é um risco psicossocial? Tudo que afeta a minha relação com o outro. Então, é a comunicação, então é a organização do trabalho. Aí entra o tema aqui para a gente discorrer, como você falou, por muitas horas. Uhum. Se as palavras engajamento, resultado e reputação não fizer você mudar de ideia, aí eu não sei mais qual é o caminho que a gente tem que seguir. O meu curso está. Essa é a última semana que o MEC me permite deixar aberto até domingo. Hoje, inclusive, eu tenho uma sala para tirar as dúvidas, que tem uma parte de conteúdo gravado e outra de conteúdo ao vivo. Agora, Léo, quantos professores eu tenho comigo? 8. Eu tenho 8 áreas, 8 pessoas ultra especialistas nas suas áreas, INSS, risco psicossocial, jurídico, financeiro, porque o assunto exige muito repertório. Então, quem quiser, é só entrar na minha página no Instagram, nos stories tem lá os caminhos, e vai ser um privilégio poder ter você comigo nessa jornada. Léo, a gente está vivendo a maior revolução do ambiente de trabalho e poucas pessoas se deram conta disso. Porque a gente agora é obrigado a fazer aquilo que antes era opcional. Mas obrigado a Uhum. fazer uma coisa que vai cuidar de fato das pessoas e prevenir afastamentos, adoecimentos e tudo que vocês já sabem que acontece todos os dias na empresa de vocês. Gente, depois eu vou colocar nos meus stories, quando terminar aqui, eu coloco a página da Isa também para vocês correrem para lá, para conhecer um pouquinho mais do curso e aprenderem de verdade o que precisa ser feito. Isa, obrigado por ser essa parceira incrível de anos de RH Summit, RH Talks. E a gente se encontra aí pelos eventos Você da sabe que você vida e pode contar sempre. comigo sempre. E a gente compartilhando as verdades que muita gente não quer falar. Então a gente precisa falar a realidade, a gente precisa falar de negócio e gente impacta negócio. Então é sobre isso. Muito obrigado, viu? Obrigada. Parabéns mais uma vez. Até breve. Boas decisões para vocês. Valeu. Gente, chegamos ao fim do RH Talk sobre liderança é o problema, liderança é a solução. Durante esses 2 dias, eu espero que eu tenha contribuído com a jornada de vocês quanto profissionais de RH, melhorado a percepção de vocês sobre desenvolvimento de liderança, trazido para este palco pessoas que conhecem do que estão falando, que vivem o que estão falando e que o caderninho de vocês esteja cheio de anotações do que é possível e necessário ser feito dentro das empresas de vocês. De todos esses conteúdos, nem tudo dá para ser aplicado
na empresa de vocês. E eu volto a reforçar que antes do estratégico, do extraordinário, do estratosférico ou de qualquer outro nome que te digam que o RH deveria fazer, eu quero que você reflita nesses dois dias de conteúdo o que é possível e o que é necessário, sempre mirando no impacto do negócio, sempre olhando para a meta da empresa. Procure o financeiro da sua empresa, peça para entender o DRE ou o PNL. Eu sempre vou falar esses nomes porque, dependendo da empresa, varia a forma que chame. Peça para entender, entenda os custos que estão lá dentro e entenda o custo que essa liderança traz para esse documento. Dessa forma, a gente consegue trabalhar de forma melhor. Formar líderes, eu vou reforçar isso sempre, facilita a nossa vida do RH. A gente vai ter que recrutar menos, vai ter que resolver menos problemas. Clima, cultura, tudo melhora com líderes melhores. Mas sem que a gente esqueça que esse líder também é um ser humano, esse líder também é um colaborador e esse líder precisa receber formação, capacitação e acompanhamento. Seja nós, RH, como parceiros aliados, que a gente forme aliança com esses líderes, seja a gente também cobrando que o líder desse líder desenvolva essa pessoa. A gente não está todo dia com um líder na operação. E a gente também não consegue atingir 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores, mas a gente consegue formar 50 líderes. A gente consegue atuar com 50 líderes que impactam a vida de 1.000 colaboradores. Eu espero que isso tenha, esses 2 dias que a gente produziu de conteúdo, tenham servido para colaborar com a visão de vocês sobre o futuro do RH, mas muito mais do que isso, sobre o presente, o que a gente precisa resolver daqui até final do ano. E esse é um fio condutor que também será levado para o RH Summit. Nos dias 5 e 6 de maio, a gente se encontra no Expo Center Norte, aqui em São Paulo, para a gente discutir não mais recursos humanos, a gente discutir resultados humanos. Porque RH não é a área de apoio, RH não é a área que eu sou obrigado a ter, não existe resultado sem gente. Então está na hora da gente RH mostrar o resultado que a gente gera dentro das organizações. E dentro da minha estrutura de RH Summit, a gente vai ter um palco, uma plenária que fala de resultado, que fala de humanos. Para você que é um RH que atua numa startup, numa PME, você que é uma equipe de RH, vai ter um palco dedicado para você dentro do RH Summit, para a gente transportar um pouquinho do que você pode fazer dentro do necessário e possível, aquilo dentro da sua estrutura. As roundtables vêm falando de atração e seleção, vem falando de departamento pessoal, DHO, saúde do colaborador, e vem um palco também da Crescimento falando sobre liderança. Serão mais de 7.000 pessoas esse ano aqui em São Paulo, nessa pegada de um evento que não é inspiracional, não é motivacional, não é sobre o futuro, é sobre o presente. O que a gente precisa resolver agora e como a gente cresce na nossa atuação, na nossa carreira e no nosso objetivo como área de resultados humanos. Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente nesses 2 dias. O certificado, basta você atualizar a página, já vai estar disponível. Posta no LinkedIn, posta no Instagram, marca a gente. A gente gosta muito de saber as percepções que vocês tiveram sobre o evento, o que a gente produziu, que agregou para vocês do outro lado. E também, para quem quiser ver, rever, assistir em outro momento, indicar para alguém, esse conteúdo fica disponível por mais 10 dias aqui na plataforma. Então, dá tempo de você ver, indicar mais pessoas. Sobre o programa do Indique Ganhe, a gente vai ter um prazo aí de 30 dias úteis para apurar quem são os ganhadores, para a gente certificar que não houve nenhum tipo de fraude, não houve utilização de automação para que a pessoa que mais indicou ganhe o prêmio de forma justa. Então, muito obrigado, agradeço todo o time que organizou tudo isso daqui por esses 2 dias e a gente se encontra em breve no RH Summit aqui em São Paulo. Até mais, gente. Boa semana e bom trabalho, com poucas reuniões, que é isso que eu desejo para vocês, porque ou a gente trabalha ou faz reunião. Os dois não dá. Até mais, gente.